todos. Nós estamos aqui para mais um bate-papo com a Nestlé. A gente tem hoje, junto conosco, a enfermeira Renata Pietro. Ela é presidente do Departamento de Enfermagem da AMIB e é diretora do Serviço de Terapia Intensiva do Hospital do Servidor do Estado de São Paulo. A gente tem também o Dr. Adriano Mel, que é médico consultor e pesquisador para prevenção e tratamento de feridas. Então, o nosso foco hoje vai ser falar um pouquinho dos cuidados de enfermagem no contexto do Covid para os pacientes e também as questões relacionadas a desenvolvimento e prevenção do desenvolvimento de úlceras e feridas nesses pacientes. Então, meu nome é Valéria Abrão Rosenfeld, eu sou médica intensivista e nutróloga, sou coordenadora do Departamento Médico e Científico da Nestlé Health Science. A gente vai alternando as perguntas e com certeza vai ser muito rica essa nossa discussão. Eu vou começar com a Renata. Renata, agora que a gente sabe que alguns profissionais, como por exemplo os nutricionistas, eles têm que diminuir o seu contato com os pacientes infectados com Covid, em alguns serviços, por exemplo, eles não podem entrar na UTI ou não podem estar no ambiente onde esses pacientes estão, não só pelo risco de contaminação, mas também para tentar economizar os EPIs. Como é que a enfermagem tem interagido junto com as equipes com relação ao estado nutricional? Vocês têm ajudado mais? Vocês têm estado mais presente para estabelecer essas condutas? Bom, Valéria, a multidisciplinaridade para a gente na UTI é fundamental. E hoje, principalmente com a questão da gravidade, né, com tudo que nós estamos enfrentando frente à pandemia, cada vez mais esse trabalho conjunto, contínuo, ele tem sido importante, né? Nós sabemos aí de todos os obstáculos quando nós olhamos a questão da paramentação e até o cuidado com que os profissionais necessitam estar para conseguir prestar assistência adequada aos doentes, aos pacientes, no cenário do Covid-19. Então, acho que a gente tem aprendido muito e trabalhado cada vez mais de forma integrada e de forma sincronizada, né? Quando nós pensamos, por exemplo, o que nós vamos atuar quanto protocolos, né? Isso não foge do clássico. Então, a questão da monitorização hemodinâmica com as funções vitais, né? A questão dos exames, a monitorização ventilatória, a administração dos medicamentos, o cuidado com higiene à pele, e a alimentação, bem como o balanço hídrico, isso tem sido de extrema importância. Então, cada vez mais, quando nós pensamos na transmissão dessas informações, a gente tem trabalhado e elencado essa multidisciplinaridade. Muito bem. Doutor Adriano, a gente já sabe que os idosos são um dos principais grupos de risco e também são um dos grupos que mais internam. No Brasil, a gente ainda tem um outro grupo que são os obesos, mesmo independente da idade, indo bastante para a UTI. Esses pacientes também ficam muito tempo em ventilação mecânica e a gente sabe que o tempo estimado hoje para um paciente de Covid que vai para a UTI e desenvolve as formas graves é de uma internação de 30 dias, pelo menos. Esses pacientes vão ficar nesse cenário, com restrição de muita gente dentro do leito, com fatores de risco, com internação prolongada, tempo de ventilação mecânica prolongada, muita sedação, eventualmente paralisação. E as feridas? Como é que a gente pode tentar fazer alguma prevenção nesse cenário? Essa é uma situação que parece a crônica da tragédia anunciada no sentido de uma soma de fatores, né? E é exatamente aí que está a dica. Nós temos que nos antever às situações. Muitos desses pacientes, inclusive, têm ficado em prona, em decúbito ventral, e até para facilitar, em alguns casos, a parte da ventilação mecânica pulmonar. Esses pacientes já estão vindo de um adelgaçamento da derme, já estão vindo de uma pele fragilizada, já estão vindo de medicamentos que interferem diretamente na cicatrização e agora vão ficar sujeitos também a ações não só mecânicas, tópicas, como também de pressão, aumentando, sim, em muito esse risco. Eu acho que cabe a nós, como profissionais da área da saúde, nos antever a esse fato. A prevenção dessas lesões por pressão são algo de extrema importância para todos. Os pontos de pressão devem ser aliviados. Nós temos que ter a consciência disso, querendo ou não,
porque esses pacientes sim são de risco e a ferida pode ser um ponto de infecção e exatamente ali ser um foco séptico. Não adianta esse paciente responder só à ventilação mecânica, à ação de toda uma equipe da parte ventilatória e, eventualmente, ter como morbidade ou comorbidade ou até aumento da sua mortalidade um evento adverso, que é a lesão por pressão, com uma infecção secundária que realmente foi um foco de infecção que levou a sepsis. Então, nós temos que dividir, de certa forma, essas situações. É uma virose, é agressiva, metabolicamente falando, para a parte imunológica, mas esse paciente também, ele já vai para o campo com certas restrições no sentido de resposta cicatricial. E tudo que você falou é verdade. Idoso, obesidade, medicamentos, usuários de corticoide, e agora vai usar a droga vasoativa que vai fechar ainda mais a periferia. Muito bem, é um cenário explosivo, né. Sim. Renata, com relação à rotina de passagem de sonda enteral, a gente sabe que muitos serviços, têm não recomendado a endoscopia digestiva, é uma forma muito prudente de evitar maior risco de contaminação de pessoal e de material. Como é que vocês estão lidando com sondas? Sondas gástricas nesse modelo de doente grave que vai para a prona? Que horas está passando a sonda, logo que intuba? Como é que está sendo essas questões? Qual tem sido aí a ideia, né? A ideia é a gente tentar movimentar, até por conta de toda a agressividade e gravidade da doença, os riscos, a questão do EPI, a ideia é um contato reduzido a esses pacientes, né? Essa até tem sido uma das recomendações. Então, a orientação é nós tentarmos, entubou o paciente, já passar a sonda, né? E como o doutor Adriano colocou, existem aí grandes preocupações frente à condição da prona, né? Existem orientações que nós devemos nos preocupar, principalmente com a dieta enteral para o uso da prona. Algumas dessas preocupações são, bom, a nutrição enteral ela deve ser continuada durante todo o período da prona. Então, o cuidado em pausar a dieta antes de movimentar o paciente para a posição pronada, né, conforme tem sugerido os protocolos locais ou institucionais. Habitualmente está sendo prescrita uma fórmula hipercalórica e também hiperproteica, sem fibras, né, com um volume trófico, então até 20 ml durante todo o período da prona ou nos períodos aí nos próximos 6 dias. A ideia é que a enfermagem também se preocupe, Valéria, em manter a cabeceira elevada, 25 a 30 graus, então Trendelenburg reverso. Habitualmente, um dos cuidados também que nós temos tido é pensar em acompanhar se existe aí a prescrição de procinético fixo, né, para tentar trabalhar a questão do estímulo da motilidade gastrointestinal e também tentar ofertar nutrição enteral de uma maneira continuada na bomba de infusão e iniciar essa dieta sempre após a primeira hora e manter essa 1 hora antes do retorno da posição supina do paciente. Então, esse é um dos cuidados que a gente tem aí atrelado, e sei que essa também tem sido aí uma recomendação em muitos dos serviços, então é extremamente importante essa preocupação por parte dos enfermeiros na terapia intensiva. Doutor Adriano, nutrição específica para paciente com feridas na UTI, imaginando que essa população é de risco. Existe algum nutriente a ser considerado? O senhor acha que vale a pena fazer profilaticamente? Como é que a gente lida com essas questões nesses modelos de doentes? É uma situação de guerra, né? Nós temos uma situação metabólica extremamente agressiva, pungente, né? E, ao mesmo tempo, esse paciente consumindo as suas reservas. Aquilo que nós sempre falamos, né, anteriormente, como que esse paciente agora vai estar lutando para manter uma caixa torácica, para manter um padrão ventilatório, para manter um grupo muscular e suas reservas proteicas.
E alguns trabalhos têm mostrado realmente que aquele paciente com albumina baixa, aquele paciente com anemia, são os que fazem parte do grupo de risco de maior mortalidade, inclusive superando muitas outras situações de doenças crônicas que nós acreditávamos anteriormente. Então, veja o qual é a importância, sim, de nós termos essa situação de nutrição. Realmente, do meu ponto de vista, eu acredito que tem que ser instituído com a maior precocidade possível. Nós temos elementos hoje que, sabidamente, têm ajudado e muito no tratamento de feridas, aminoácidos, arginina, prolina, enfim, micronutrientes, e eu acho que aí cabe a conscientização, sim, de termos profissionais que saibam trabalhar em equipe para rapidamente identificar os pacientes de risco. Na verdade, todos já são de risco, mas nós sabemos que os idosos, aqueles pacientes com baixa albumina, aqueles pacientes com anemia, aqueles pacientes que já usam corticoide, devem ter uma tendência maior para desenvolver lesões, inclusive aqueles que vão para uma instabilidade hemodinâmica e droga vasoativa, Valéria. Então, assim, do meu ponto de vista, deve ser instituído, sim, com a maior precocidade possível e levando em consideração o que a Renata também acabou de mencionar, as condições do trato gastrointestinal, que em alguns casos também vão estar comprometidos, e eventualmente tentar evitar com que esses pacientes tenham algumas situações secundárias pela falta de nutrientes. Não adianta só buscarmos o conjunto, os fatores de tratamento para a situação pulmonar e esquecer do todo. Eu falo para os alunos, todos sabem, o ciclo de Krebs, nós precisamos gerar energia para combater infecções, energias para cicatrizarem, energias para fazer com que o nosso sistema como corpo funcione. Então, eu acho sim que é muito bem-vinda essa situação da suplementação nutricional, porque esses pacientes têm um desgaste calórico impressionante. Renata, então, estou ligando exatamente isso que o Adriano falou. São doentes difíceis de ser nutridos, graves. A gente sabe que, ao mesmo tempo em que eles são difíceis de ser nutridos, não nutri-los vai alcançar gaps calóricos e proteicos que podem trazer consequências não só relacionadas à úlcera de pressão, mas outras mais adiante. Então, quais seriam boas dicas ou bons cuidados de enfermagem quando a gente olha só para a nutrição, assim, do ponto de vista de protocolos, de paradas, de interrupções? Você falou um pouquinho dos pacientes com prona, eu queria que você estressasse um pouquinho mais esse assunto de quando para, quando volta, como faz, diminui, não diminui, como minimizar esses gaps. Muito bacana, Valéria. Eu acho que na prática diária, né, observa-se aí que a diferença dos valores entre o volume que está prescrito, quando comparado com o que a gente administra, né, isso contribui muito para o que o doutor Adriano acabou de comentar, as desordens metabólicas, a desnutrição e até o aumento da incidência de infecção, somado aí à questão do aumento da mortalidade, né? Tem um estudo brasileiro bem bacana, que eu gosto muito, que mostrou que em apenas 31% dos pacientes dentro de um cenário de terapia intensiva, eles conseguiram atingir a meta calórico-proteica que era calculada, né? Por que tudo isso? Bom, existem vários fatores para que isso aconteça. Primeiro, muitas das vezes, jejum por exames, né? Procedimentos médicos, procedimentos da equipe de enfermagem, procedimentos da fisioterapia, até condições de disfunção gastrointestinal, como náuseas, vômito, diarreia, enfim, instabilidade clínica toda somada no paciente crítico, como é o caso do paciente que está aí sendo comprometido pelo Covid-19. Então, por isso, planejar toda a administração da terapia nutricional é extremamente importante. Como você reforçou no começo aí da nossa conversa, o diálogo entre o médico, a nutricionista, o enfermeiro, o fisioterapeuta, enfim, o farmacêutico, vai ser extremamente importante. Então, a ideia de criar um cenário coincidindo a paralisação com o horário dessas atividades, elas podem contribuir para diminuir ou até mesmo conseguir zerar as interrupções das soluções e tentar minimizar esses déficits nutricionais. Então, é extremamente importante
que a enfermagem também se preocupe com essas questões. E aí a gente tem uma série de recomendações, né? As diretrizes da Sociedade Canadense, que acabam apontando que não existiriam dados suficientes para a gente recomendar uma nutrição integral contínua num doente crítico, né? Então, a gente, num paciente com COVID, é o que eu sempre falo com os nossos profissionais, a gente cuidar desse paciente, nós sabemos, é um doente que precisa de ventilação mecânica, que precisa de aporte proteico, então nós precisamos agora somar todos esses conteúdos com o que já existe e nos preocuparmos também com a questão de como nós vamos prestar essa assistência, se vai ser com uma paramentação adequada, então tomar esses cuidados para que a gente realize aí a melhor oferta para esses doentes. Se nós pensarmos só na questão da terapia nutricional, né, então criar aí uma rotina onde que a gente possa instituir pausa para higiene corporal ou para realização de exames e procedimentos é extremamente importante. Existem protocolos, né, que colocam a interrupção por 6 horas, divididas aí em turno diurno e noturno, 3 horas e 3 horas, como existem também protocolos trabalhando a questão de uma pausa única. Então, é muito importante nós trabalharmos essa questão com a equipe para que efetivamente nós possamos oferecer o aporte calórico proteico necessário para os doentes. Tá. Doutor Adriano, outro grupo de risco, a gente falou dos obesos, falou dos idosos e a gente tem que falar deles, os diabéticos, que é um outro grupo complicado, não só por ser grupo de risco, mas por questões de ser grupo de alto risco para ferida e para dificuldade de cicatrização. O que a gente deve ter de cuidado com esse grupo com relação à prescrição dietética ou de outros cuidados? Na verdade, isso acabei essa semana conversando com vários colegas a respeito desses cuidados, porque esses pacientes eles chegam praticamente sem um histórico. Primeiro que não são visitados, ou a família quando vem não pode entrar, então o diálogo, o conhecimento sobre como está a estrutura terapêutica e como que está a farmacologia desses pacientes é bastante alterada. O importante é que eles vão responder ao estresse e geralmente vão responder com hiperglicemia, alterando completamente a performance terapêutica, no sentido até de uma lesão ou aumentando os riscos de uma infecção. Então, veja o cenário. Nós temos um paciente que, eventualmente, as alterações de qualquer infecção, quer seja viral ou bacteriana, vai induzir a uma hiperglicemia. Essa hiperglicemia também vai ter o seu preço. Ela vai gerar o quê? Ela vai gerar uma resposta de aumento de 6 vezes nos riscos de infecção, 5,7 vezes acima de 185 miligramas por decilitro. E se esse paciente, se ele for mantido numa unidade de terapia intensiva ou em qualquer lugar com glicemias acima de 200 miligramas até 220 por 2 horas, Valério, o processo de cicatrização dele para. Então, você já imaginou, ele está com vários processos acontecendo em termos de metabolismo, a própria injúria, o estresse, né, que eventualmente está acontecendo e, eventualmente, até alguns deles usuários de corticoide, enfim, aumentando ou tendo uma tendência a esse descontrole dos níveis de glicemia e, com isso, sim, interferindo dramaticamente na evolução da própria situação de defesa e aumentando os riscos de uma infecção. Então, o que nós não podemos hoje dicotomizar. Existe, sim, uma situação aguda, sim. O avião caiu, esse avião se chama Covid e tem várias pessoas que vão padecer, mas existem aqueles que também estão aí há anos, né, com seu diabetes, com a sua hipertensão, que são obesos, que são idosos, e essa população tem as suas complicações. Agora nós unimos tudo num grupo só, e esse diabético, obeso, idoso vai estar sendo tratado numa unidade de terapia intensiva com ventilação mecânica e ficará 3 a 4 semanas, muitas vezes num leito, aumentando não só os riscos de uma lesão por pressão, mas também de infecção e muitas vezes piorando
a isquemia periférica, porque esse paciente ele já tem microangiopatia e macroangiopatia. Portanto, o segredo aqui é o controle rígido da glicemia, não deixando ultrapassar valores acima de 185 miligramas por decilitro para reduzirmos ao máximo os efeitos deletérios ou os riscos de infecção e do déficit de cicatrização, porque essa repercussão é um efeito cascata. Você perde uma pedra desse quebra-cabeça, ele vai influenciar em todo o resto. Ok, então a resposta nunca é restringir nutrição, é sempre controlar a glicemia, né? Perfeito, perfeito. É exatamente aí. E hidratar esses pacientes, né? A hidratação é algo que precisa ser levado muito em consideração. Os pacientes já vão estar literalmente necessitando desses dois aportes iniciais. Vou puxar um pouquinho mais para a questão da obesidade, continuando com o senhor, depois eu vou fazer a pergunta para a Renata. Alguns pacientes vão para a UTI e não vão para a ventilação mecânica. E a gente sabe que aqueles que não vão para a ventilação mecânica também têm uma dificuldade de alimentação oral, porque a fadiga e a dispneia são algo extremamente importantes nessa doença. Então, dentro desse contexto, como é que a gente faz com os obesos? Você acha que suplemento oral logo do começo? Se ele não aceita, tem que passar sonda, ainda que não esteja com ventilação mecânica? Como conduzir? A gente não pode esquecer uma situação, não é porque é obeso que está nutrido, aquilo que sempre discutimos, né? Uhum. Então ele precisa da reserva proteica e agora ele vai estar consumindo ela em demasia. Então a minha sugestão evoca exatamente para isso. Não temos que esperar acender a luz vermelha para trocarmos ideias com a nutrição, com os nutrólogos e intervir com os intensivistas e toda a equipe rapidamente nesse paciente. Então, seria agressivo nessa sua pergunta, no sentido de evitar ao máximo. Nós esquecemos que nós temos músculos, o coração é músculo, o diafragma é músculo, intercostais são músculos, o tubo intestinal é músculo, e esse paciente ele vai entrar num determinado momento de falência, e essa falência vai ocorrer no âmbito geral. Antes que isso aconteça, não confunda o obeso com o obeso que pode estar nutrido ou não, e geralmente não estão, né, Valério? Não estão. Falam, porque o obeso está nutrido. Na verdade, não. E esse paciente vai ter, sim, um risco aumentado para vários tipos de lesões. A lesão por pressão em específico e também skin tears. Então, assim, não vamos obliterar a nossa visão para essa situação. A intervenção nutricional precoce, do meu ponto de vista, pode mudar, sim, o desfecho desses pacientes. Como os estudos mostram, aqueles pacientes com avaliações nutricionais aquém do esperado, com albumina baixa, entram no grupo de risco muito mais facilmente e rapidamente do que os demais. Tá? Então, imagine a situação como você mencionou, ele não está ainda na ventilação mecânica, só que se ele entrar em falência muscular, ele vai entrar rapidamente, e é isso que nós queremos evitar. É isso que nós queremos evitar. Do meu ponto de vista, eu insisto nessa situação do trabalho em equipe, da multidisciplinaridade, em específico da interdisciplinaridade, mas buscar o reforço da energia para que essa pessoa consiga manter a sustentabilidade metabólica, ventilatória e cardiovascular. Tudo bem. Renata, agora vou continuar nessa linha com você nesses pacientes não intubados, que estão cansados, que precisam de macronebulização, que precisam de suporte com fluxo de oxigênio. Hoje em dia, eventualmente, a gente tem tido a pronação profilática em alguns serviços em pacientes não intubados, como algo importante, prona 2, 3 vezes por dia. Então, nesse momento, esse paciente vai estar de barriga para baixo, não vai poder estar comendo. Qual é a sinalização da enfermagem? Se vocês têm um conceito na enfermagem de
qual é o valor em que eu sinalizo o resto da equipe que esse paciente precisa de uma sonda? Via de regra, a gente que está no hospital percebe muito que a enfermagem é um termômetro importantíssimo nesse contexto. Na maioria das vezes, a enfermagem é um dos primeiros sinalizadores de que o paciente não está comendo. Nesse contexto, qual é o valor mágico? 50%, 60%? Diferencia se o cara for muito desnutrido ou muito idoso? O paciente, nesse contexto, se comer um pouquinho a menos, eu já sinalizo, ou é igual para todo mundo? Vamos fazer. Bom, o que a gente tem trabalhado, né? A grande questão e a grande preocupação é efetivamente em tentar criar aí um balanço adequado para esse paciente, né? Então, a gente precisa acompanhar muito bem como tem sido a alimentação desses doentes. Não tem uma regra, Valéria, né? Muitas das vezes a gente sabe que a via preferencial nos pacientes graves, a via oral, é óbvio que ela é tentada. O que a gente tenta ou trabalha isso com a equipe é que se existe aí a suplementação oral, né, quando tem a ingestão energética estimada, ela for menor do que 60% dessas necessidades nutricionais, ela vai ser um termômetro aí para a gente estar ativando, estar avaliando e pensando na possibilidade de uma nutrição integral, né? Então, a grande preocupação e o que nós temos trabalhado é justamente tentar fazer uma triagem nutricional, né? Um acompanhamento, principalmente junto com a equipe. Então, quando a gente pensa nessa triagem, a gente trabalha, vamos avaliar o paciente na admissão, nessas primeiras 48 horas dentro da UTI. Bom, é um paciente aí que tem risco de desnutrição, né? Conforme existe aí todas as recomendações, o que é preconizado pela ESPEN, né? Em 2019, é o que a gente tem usado de recomendação. Se esse paciente ele vai se beneficiar da terapia nutricional precoce, individualizada, esse é um momento para a gente estar atuando, discutindo isso com a equipe. E aí vamos pensar, não consigo trabalhar via oral, que seria aí uma via preferencial, né, um doente que vai entrar em ventilação mecânica, aí a gente vai pensar num tempo ou em como vai ser programada essa questão da sonda nasointeral. Muito bem. Doutor Adriano, existe diferença no tempo para cicatrizar uma ferida se a gente faz só curativo, ou se a gente faz curativo e terapia nutricional, ou se a gente faz só terapia nutricional sem curativo? Claro que é uma pergunta excelente, porque é a visão holística, né, que há anos eu tenho abordado. Esse paciente não é só uma ferida, né? A ferida está em alguém. E não adianta a melhor tecnologia tópica se esse paciente não tem, metabolicamente falando, energia cicatricial, Valéria. Então, assim, o que nós vemos hoje, você dá o acesso à terapia tópica, né, de alto nível, mas o paciente ele está desnutrido. Então, a resposta cicatricial vai ficar muito aquém, muito aquém. E existem questionamentos, mas olha, aquela terapia não funcionou. Mas espera lá, não funcionou porque você escolheu a terapia certa para a ferida certa, mas você avaliou o paciente ou você só está avaliando a ferida do paciente e não avaliou o estado daquele paciente, que não necessariamente é só o estado nutricional, ele pode estar com hiperglicemia, como já mencionei, ele pode estar com níveis de pressão arterial elevados, ele pode ser um ex-tabagista, parou de fumar, porque entrou na unidade de terapia intensiva, é um usuário de corticoide, porque ele também tem artrite reumatoide, por exemplo. Então, é a visão macro que nós temos que ter e de suma importância, né? O estado de nutrição e hidratação vão sim fazer diferença. Dizer para você que só o curativo, só a terapia tópica não tem como fornecer essa informação. Nós temos limites, né? Na verdade, nós sabemos o quanto que a pele cicatriza, tanto no diabético quanto no não diabético, e estando o diabético compensado, é muito similar o crescimento dos tecidos. Portanto, aí já estou dando uma dica. O importante é que esse paciente esteja em equilíbrio, ele esteja metabolicamente
dentro dos perfis aceitáveis. Por quê? Se ele tiver alterações nos níveis glicêmicos, de nutrição, de hidratação, com certeza ele vai retardar o processo cicatricial, que no ser humano já é lento, né? Então, vocês vejam que não é só a ferida, é uma soma de fatores. Eu tenho que ter essa visão sistêmica, o quanto que esse paciente pode contribuir para a sua cicatrização e o quanto a terapia tópica pode me ajudar no processo de estímulo cicatricial e no combate à infecção local e na formação do biofilme, enfim, aquela ferida, como eu falei, pode ser a porta de entrada para uma infecção secundária que levará esse paciente a óbito, né? E, doutora Adriana, existe alguma novidade com relação ao tempo de mudança de decúbito para esses pacientes que já têm úlcera de pressão? Qual é o intervalo de mudança mais recomendado? Então, olha que interessante. Nós sabemos que grande parte das falhas está em manter esse paciente em decúbito dorsal grande parte do tempo, né? O ideal seria que esse paciente com a pele ainda íntegra, entendendo epiderme e derme, né? A cada 2 horas ele fosse reposicionado no leito. Então, uma maneira muito importante, se ele está em decúbito lateral direito, fazer o decúbito dorsal, do dorsal lateral esquerdo, do lateral esquerdo voltar para o direito, como se ele estivesse girando no sentido horário ou anti-horário. Se ele já tem uma lesão, naquele decúbito ele só poderá ficar até 1 hora. E se eventualmente esse paciente, na sequência, porque esperamos que ele seja alguém que sobreviva e que posteriormente fique sentado, a cada 15 minutos ele tem que ter um alívio de 30 graus. O problema é que nós não estamos, do meu ponto de vista, adaptados a receber esses pacientes fazendo tanto prona, fazendo tanto Limburg reverso, colocação de sonda, que eventualmente agora vai ficar com a face, né, pronada, assim como o tubo de ventilação e eventualmente até tubos torácicos. Então nós temos que cuidar muito bem e ainda mais, não só da situação do contato, para evitarmos lesões por pressão por dispositivos médicos, mas também de membranas mucosas, o que, do meu ponto de vista, deve aumentar muito a incidência desses pacientes com esse tipo de lesão por pressão, mas também porque o leito vai ficar alterado em termos de graus, 25 a 30 graus já é o suficiente para haver um certo deslizamento e, portanto, propiciar o cisalhamento. Com um paciente que pode estar febril, umidade, cisalhamento, não reposicionamento, vocês já sabem qual vai ser o desfecho. Então, assim, as orientações são: não descuidem do reposicionamento no leito. Eu sei que isso não é fácil fazer para pacientes hemodinamicamente instáveis em específico, mas manter o reposicionamento de 2 em 2 horas, 1 em 1 hora, alguns colegas falam até 50 em 50 minutos, para aqueles que já têm lesão naquele decúbito em específico, e quando sentados ou inclinados, a cada 15 minutos, um alívio de 1 minuto no ângulo de 30 graus. Ok. Última pergunta, nosso papo muito bacana. Pensando nisso que o doutor Adriano falou, Renata, isso é uma coisa que a gente pensa, a gente tem esses modelos de pacientes hoje sendo pronados. A gente sabe que no modelo tradicional, quais os pontos de atenção para a prevenção de úlcera de pressão? Ficar atento na sacra, no calcâneo, em alguns locais que a gente já sabe, né? Mas e agora tendo que pronar doente? Quais são os pontos em que a enfermagem tem que tomar cuidado, que são novos pontos de atenção para locais possíveis de abertura de úlceras? Olha, Valéria, eu penso que depois dessa pandemia nós vamos ter que reescrever a história da terapia intensiva, né? Ouvindo aí o Adriano falar, né, a gente fica pensando em como está o nosso cenário. Para quem está vivendo ali na ponta, a gente vive uma guerra, né? Num ambiente onde é óbvio que quem também está cuidando tem medo de se contaminar, né? Então isso é uma verdade, e ninguém estava preparado para um cenário como esse. Então, as equipes estão o tempo todo sendo treinadas, sendo capacitadas para atuar em frente à pandemia. E o grande medo é justamente quando você retira a paramentação. Então, todas essas entradas, e até uma das recomendações é para que a gente, olha,
você precisa cuidar, sim, olhar o paciente, e a hora que entrar, fazer o maior número possível de ações para ficar evitando esse tira e põe de material. Vai ser um desafio extremo, né? Nós trabalharmos essa questão da pele, que é extremamente importante, esse cuidado, e nós sabemos que quando você prona o paciente, né, as regiões em contato com o colchão, ou até mesmo com os protetores que a gente utiliza, eles também vão ficando mais frágeis. Então, narina, onde está a sonda, onde está o tubo, tudo onde nós fomos observar que existe aí um artefato médico, né, onde existe pressão, a gente vai ter que redobrar aí os cuidados, né, e utilizar aí também placas de proteção para ajudar a tentar reduzir esse atrito, evitar aí o cisalhamento, vão ser extremamente importantes, porque a instabilidade desse doente, ela é contínua, ela é constante, e a cada momento nós temos que pensar em como vamos conseguir conduzir essa assistência da melhor maneira possível para prevenir lesão, para evitar a instabilidade hemodinâmica. Então, tudo que for proeminência óssea, onde nós tivermos aí drenos, tubos, artefatos médicos, nós precisamos ter o cuidado e fazer essa observação contínua. Bom, muito obrigada. Quer complementar, Adriano? Só Pode complementando, na prona, né, a região mentoniana, a região frontal, os joelhos, dorsal dos pés, as cristas ilíacas, torácica, orelhas, a região nasal, os ombros, os cotovelos devem ser agora também lembrados, né? Então nós temos que nos antever a isso, né? E como Renata falou, hoje existem curativos com espumas que auxiliam no alívio da pressão e são padrões, mas lembrar que é a derme hidratada e nutrida que vai nutrir a epiderme. Então isso é uma situação extremamente importante e com certeza nós temos que facilitar a vida, né, do profissional da enfermagem também. Existem lençóis hoje que auxiliam no reposicionamento no leito. Eu acho que as empresas têm que começar a pensar nisso, a facilitar, porque é muito fácil falar também, né? Reposicione no leito a cada hora, reposicione no leito a cada 2 horas, numa situação de pandemia, de guerra. Então, eu acho que foi uma abordagem extremamente importante para que se tenha a visão do que é o profissional da enfermagem nesse contexto. Já é o profissional da área da saúde que mais passa tempo com os pacientes, e agora ele está na linha de frente. Então, a visão de trabalho em equipe, Valéria e Renata, do meu ponto de vista, né, tem que ser muito bem estimulada, muito bem agregada, muito bem trabalhada, mostrando a importância do profissional da nutrição nesse contexto, do profissional da fisioterapia que está auxiliando na ventilação mecânica e todo o pessoal que está também na logística para que aqueles que estão na linha de frente possam executar as suas ações. Acho que, pegando esse gancho, a gente vai ficar aqui o dia todo falando, né, que é um assunto tão bacana, mas eu concordo, Adriano. E os cenários, pessoal, é um cenário que eu acho que é um momento que a equipe vai estar trabalhando mais a interdisciplinaridade, porque é o fisioterapeuta que entra e fala, precisa reposicionar, vamos juntos. Precisamos ver a questão de aporte calórico, vamos conversar com o nutricionista, né? O médico, acho que todo mundo tem feito um papel extremamente importante. E nessa questão do prona, né, para quem já trabalhava com protocolo, né, a gente já tinha esse hábito no serviço onde eu atuo, a gente tem até um Volmer que ajuda a trabalhar a questão do prona, então existem aparelhos específicos, lençóis, né, e a gente tem um cenário no Brasil muito distinto, né, de serviços que têm essa condição de ter todo esse equipamento e aqueles serviços que não têm. Né? Então, o que vale de reforço, acho que para a equipe de enfermagem é justamente isso. Observe e acompanhe o seu doente. Né? Onde você vê que tem proeminência óssea, onde existe aí tubos e drenos, vamos proteger, porque é uma área sensível para a lesão.
Acho que essa é a mensagem que a gente tem que deixar e pensar que vamos passar, né? Esse cenário vai passar e certamente vamos aprender muito sobre o cuidado do doente crítico. Bom, muito obrigada a vocês dois. Realmente a gente vai reescrever uma história da terapia intensiva depois disso, sem sombra de dúvida. E foi muito rico essa discussão para valorizar coisas que são extremamente importantes nesses pacientes. Então, muito obrigada, a gente agradece. Obrigada. Boa sorte para todos nós. Um abraço. Beijo grande, obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado.